E vamos iniciar falando sobre saúde, os cuidados com a nossa saúde. Hoje eu recebo a doutora Vanessa Adegas Menin, ela que é psiquiatra, e vai desvendar aí alguns mistérios relacionados à ansiedade. Afinal de contas, o nosso país anda muito ansioso. Mas por que isso acontece? Quais são os tipos de ansiedade? E hoje nós vamos falar sobre síndrome do pânico. Tudo bom, Vanessa? Boa tarde, Ju. Boa tarde, pessoal. É sempre uma honra estar aqui desvendando a psiquiatria e falando sobre um assunto tão prevalente e tão importante que é a síndrome do pânico. Pois é, Vanessa. A síndrome do pânico, nós podemos dizer que ela é a ansiedade no limite? Na verdade, não, Ju. É um pouquinho mais complexo do que isso. A ansiedade, ela é uma emoção básica, ela é salutar. Nós precisamos dela para tomarmos decisões rápidas no dia a dia. Por exemplo, se nós estamos atravessando a rua e percebemos que tem um carro vindo muito rapidamente desgovernado, nós precisamos fazer algo, agir, né? Sim. Nesse momento existe o medo. O medo acaba sendo o gatilho dessa ansiedade. Esse medo, através da amígdala, que é uma região cerebral, manda um sinal de alerta para as suprarrenais e que elas acabam produzindo dois hormônios, adrenalina e cortisol, que na corrente sanguínea causam diversas reações físicas. Aumentam o fluxo sanguíneo, por exemplo, na musculatura, aumentando o tônus muscular, a força, para que nós possamos correr desse carro. Porque se aumentar o fluxo sanguíneo na região cerebral, por exemplo, que acontece o contrário, tendo mais oxigenação cerebral, nós vamos pensar. E nós não podemos pensar em situações de perigo, nós precisamos correr. Agir. Se começarmos a pensar a cor do carro, o carro não está tão perto, não está tão longe, né? Começarmos a ponderar, seremos atropelados. Então, a ansiedade é normal, isso acontece ao acordarmos de manhã. Quando precisamos levantar, a gente tem um pico de cortisol na corrente sanguínea para que nós possamos viver o nosso dia a dia. A síndrome do pânico, Ju, é uma doença, é diferente da emoção ansiedade, que é a normal. Essa diferença que é difícil muitas vezes as pessoas trazerem né, para si, porque até em relação à diferença dos ataques de pânico, porque a síndrome do pânico é uma doença. Exatamente, Ju. A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade, nós chamamos transtorno do pânico. Existem outros transtornos de ansiedade, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, o transtorno de estresse pós-traumático, as fobias específicas, fobia social, as ansiedades que são decorrentes de alguma situação médica geral. Então, a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada, são a síndrome dos pensamentos acelerados. A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade, por isso que é bastante importante nós entendermos, até para a gente poder agir no tratamento, fazer um diagnóstico correto, porque cada uma dessas ansiedades, desses tipos de ansiedade, existe um tratamento específico e individualizado. E como que a psiquiatria ela pode auxiliar no tratamento? Porque a partir do momento que tem um disparador, né, onde tem aquele gatilho para ter os sintomas da síndrome do pânico, é aí que entra a questão dos tratamentos, desde que a pessoa reconheça que precise. E que muitas vezes demora, né, Vanessa? Isso. O psiquiatra, Júlia, sempre precisa ser procurado no menor sinal de problema psíquico. Quando a pessoa começa a perceber que existe algo de errado na saúde mental, às vezes até sintomas físicos, porque o cortisol e a adrenalina, eles causam reações físicas, palpitação, né, ataque cardíaco. Por quê? Porque aumenta a frequência cardíaca, esses hormônios na corrente sanguínea, dor gastrointestinal, desconforto, formigamentos, a sensação de falta de ar, de sufocamento, de asfixia. Então, são sintomas físicos, inclusive é bem comum as pessoas procurarem antes do psiquiatra, o médico clínico ou o cardiologista. Achando que está tendo alguma outra patologia. Exatamente, porque realmente os ataques de pânico, que não necessariamente são a síndrome do pânico, mas que estão na síndrome do pânico, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, eles causam todas essas reações e eles mimetizam, esses ataques, o infarto agudo do miocárdio.
Então, é muito normal e comum nas emergências os médicos plantonistas receberem esse tipo de paciente, achando que estão infartando e, na verdade, é um transtorno de ansiedade, a síndrome do pânico ou um ataque de pânico isolado. A síndrome do pânico, ela pode surgir a partir de algum acontecimento, algum bloqueio na vida? Sabe por que eu te pergunto isso? Na semana passada, quando eu anunciei que nós estaríamos trazendo essa semana o assunto a síndrome do pânico, no mesmo dia à noite, eu não vou falar o nome, já prometi, eu no mesmo dia à noite recebi um WhatsApp de uma telespectadora, onde ela relatou que faz em torno de um ano e meio, mais ou menos, 2 anos, se eu não me recordo isso, ela não dirige mais, ela não tem mais vontade de pegar o carro, ela pediu até para mim não entrar em detalhes, porque senão algumas pessoas conhecidas estariam assistindo e poderiam já, né, enfim, identificar. Mas, enfim, que isso não acontece em função de um acontecimento, que eu sei qual foi, porque ela me relatou, em função de um acontecimento que teve no município aqui vizinho, e ela teve esse bloqueio, ela não consegue mais. Que nesse dia, ela teve que largar o carro, mesmo com o filho no carro, e ela não dirigiu, mas o carro largou, ligou para alguém da família vir buscar o carro, com a criança no carro, e ela não pega mais o carro. Em função de muitas coisas que ela viu, que ela presenciou, não sei, nesse dia. Então, e ela fala que para ela viajar de carro, para ela entrar num carro, é só em casos de extrema urgência. E que recentemente, na quarta-feira, quando eu anunciei, um dia antes, ela passou por uma situação onde ela precisaria entrar num carro para poder ir até um lugar em Balneário Camboriú. Ela teve uma crise muito grande dentro do carro, de choro, de desespero, de não sei o quê. E naquele dia que eu falei, ela mandou mensagem assim: Ju, parece que caiu como uma luva o assunto e eu vou estar prestando atenção na semana que vem. E me chamou a atenção em te perguntar isso. Essa síndrome do pânico, ela pode ser decorrente de algum fato, de algum bloqueio que tenha acontecido na tua vida ou não? Isso, Ju. Essa é uma das diferenças do ataque de pânico isolado e da síndrome do pânico, que é um transtorno de ansiedade. Na verdade, os ataques de pânico também são um transtorno de ansiedade. A diferença é a seguinte: a síndrome do pânico, existem critérios diagnósticos para que nós possamos diagnosticar esse paciente ou essa pessoa com tal transtorno e então planejar o tratamento farmacológico ou não farmacológico, enfim. Ela já está em tratamento, mas... Que bom. Geralmente, o primeiro ataque de pânico na síndrome de pânico, ele é espontâneo. Ele não tem uma situação, ele não é situacional. Geralmente, ataque de pânico. Isso. Quando a primeira questão, tem um ataque de pânico, cortisol, adrenalina, reações físicas, toda aquela situação que a gente conhece, é um ataque de pânico isolado. A gente não pode fazer um diagnóstico apenas com esse ataque de pânico. O que é importante nesse momento? Procurar o psiquiatra, né, e tentar encontrar outros sintomas, fazer uma avaliação minuciosa, e tentar entender se isso são ataques de pânico isolados, porque o ataque de pânico, Ju, ele pode acontecer em outras doenças psíquicas, entende? Geralmente o ataque de pânico, provavelmente foi o que essa moça sentiu, é situacional. Ou pessoas, por exemplo, com depressão, a gente não tem essa ideia, né? Mas pessoas com depressão podem vir a ter, em algum momento, um ataque de pânico como se fosse um sintoma da própria depressão. Um choro decorrente? Exatamente. O ataque de pânico, nesse sentido, ele não é uma doença, ele acaba sendo um sintoma. É um sintoma. Exatamente. Enfim, quando começa o ataque de pânico a ficar mais frequente, mais intenso, e aí a gente mensura mais ou menos 1 mês, porque precisamos dessa definição para nós nos direcionarmos, né, em relação aos profissionais que atendem esses casos na saúde mental. Então, aí a gente faz o diagnóstico da síndrome do pânico. É importante, Ju, o que eu percebo que acontece? As pessoas demoram para procurar ajuda, né? O que acontece? Teve um primeiro ataque de pânico, ainda não se sabe se faz parte de uma outra doença psíquica ou se é realmente a síndrome do pânico, que é um transtorno de ansiedade, esse que nós estamos conversando aqui. Então, essa pessoa precisa procurar ajuda, observar e tudo mais. Muitas vezes não procura ajuda porque pensa da seguinte forma: bom, eu fui no médico clínico, fiz a avaliação com o meu cardiologista, fiz os exames, está tudo ok. E espera. Só que esse ataque
ataque de pânico começa a ficar mais frequente, mais intenso, a pessoa começa a perder a sua funcionalidade, começa a ficar prejudicado o trabalho, a questão cognitiva, os relacionamentos, e aí vem essa questão dessa menina. Porque as pessoas começam a evitar. E a evitação é a pior coisa que nós podemos fazer diante desse problema, porque quanto mais nós evitamos, mais medo nós sentimos e mais cortisol e adrenalina teremos a corrente sanguínea, e é um círculo vicioso. Então, a ideia, Ju, é não evitar, é procurar ajuda. Não esperar. Não esperar, exatamente. Mas é importante deixar claro que ataque de pânico pode fazer parte de outras doenças psiquiátricas com as mesmas reações e, dependendo da intensidade, da frequência, do tempo, da duração, aí é caracterizada a síndrome do pânico. Então, o ataque do pânico é uma... Pode ser um sintoma e isso. Pode ser a síndrome do pânico em si. Ô, Vanessa, em relação a esse mundo louco, né, que nós temos aí atualmente em relação à violência, há muitas coisas que a gente presencia, enfim, hoje em dia os pais cobram muito das crianças para sair das redes sociais para poder brincar, mas ao mesmo tempo proíbem de andar de bicicleta, jogar bola na rua em função do medo, muitas vezes da questão da violência. E falando nessa questão do mundo atual que a gente vive, você acha que ele contribui ainda mais para as pessoas, para produzirem a questão do pânico, da questão da síndrome do pânico, de tratar essa saúde mental de alguma forma, onde possa auxiliar para que não tenha, no caso, a síndrome do pânico, porque tem cura, desde que tenha um tratamento, né? Mas como é que a gente pode trabalhar dessa forma com as pessoas hoje em dia? Ju, o nosso dia a dia contribui de uma forma extremamente negativa, não só para desenvolvermos ansiedade, mas também desenvolvermos depressão, desenvolvermos doenças clínicas, orgânicas, né? Existem alguns vilões da nossa saúde, resistência insulínica, estresse oxidativo, inflamação. Então, isso tudo, o estresse crônico gera não só problemas na nossa saúde mental, não só transtornos mentais, como também nós somos um complexo. Sim. Corpo e mente. Então, precisamos estar atentos para isso. Mas, com certeza, essa correria do dia a dia, Ju, nós estamos sempre correndo atrás e nunca temos tempo para resolver nada. Meu Deus. As pessoas trabalham, em média, tem um estudo falando sobre isso, 12 horas por dia. E aí eu te pergunto a vocês, qual é o tempo que nós temos para cuidarmos de nós, para termos um pouquinho mais de qualidade de vida, para praticarmos atividade física, para dançar, falaremos, né, no programa depois sobre isso, para pensar um pouquinho mais em nós mesmos, né, em questões emocionais, para tentarmos entender, são questões muito mais subjetivas, mas também importantes, né? O estresse crônico, Ju, do dia a dia, ele faz com que nós liberemos o cortisol de uma forma contínua. Isso causa diversos problemas, como eu falei antes. Então, com certeza, contribui, sim, de uma forma muito negativa. Existe uma coisa chamada genética. A genética na ansiedade é em torno de 40%. Influencia bastante. Influencia bastante, mas não é 100%. Se nós formos pensar que o restante são condições ambientais, a gente pode ter certeza que nós somos autores da nossa história, nós podemos mudar a nossa genética. A genética não é sentença. Então, se nós for repetir, eu acho que ser redundante nessa situação, falando sobre o estilo de vida, é importante para as pessoas introjetarem essa ideia, porque é isso que vai fazer com que nós não tenhamos doenças e que, se desenvolvermos as doenças, o tratamento é muito mais eficaz e é muito mais tranquilo. Então, o estilo de vida saudável é atividade física regular 5 vezes por semana, 45 minutos de caminhada, mas pode ser dança, pode ser academia, enfim. Alimentação saudável, sem industrializados, cuidado com açúcar, tem uma gama de informações em relação a isso, né? E o sono reparador, a higiene do sono, que eu tenho conversado tanto. Ai, eu quero falar sobre esse assunto aqui uma hora. E é bastante importante. São medidas não farmacológicas para insônia, mas não só para insônia, né, Ju? Todas as pessoas deveriam praticar a higiene do sono, é tão importante. É a questão da qualidade de vida que todo mundo procura, né? A gente hoje em dia escuta falar tanto em relação a isso, a busca
pela qualidade de vida, pelo bem-estar e isso e aquilo. Ai, mas fulano aconteceu isso, tinha uma alimentação ótima. Ai, ciclano participava todos os dias de uma atividade física, mas foi lá, teve infarto. Então, assim, ó, mas o que ele fazia em relação ao sono dele? Ele praticava atividade, mas como é que era? Será que como que ele era no trabalho dele? Né? Então a gente tem que ter um equilíbrio na nossa vida, em todos os momentos. Assim como a Vanessa estava falando, que em média a gente trabalha em torno de 12 horas por dia, eu digo além disso. Porque tem pessoas que trabalham 12 horas por dia, mas mesmo estando paradas, continuam com o cérebro trabalhando, porque como se fosse uma fuga para aquilo que está trabalhando, isso vai prejudicando, ou seja, fica naquela preocupação o tempo inteiro. Isso já pode ser o transtorno de ansiedade generalizada, ou a síndrome dos pensamentos acelerados. Nós temos que atentar muito para isso, na verdade, Ju. Estilo de vida saudável não é clichê. Isso é comprovado cientificamente, não é autoajuda. Tem comprovações científicas, nós temos verdades absolutas em relação a isso. Por isso que é importante, mas também não adianta nos alimentarmos bem e não praticarmos atividade física e dormirmos 2 horas por noite. Então, realmente, as pessoas sempre me falam, doutor, é tão difícil. Gente, é muito difícil, mas é extremamente importante e é possível. Buscar o equilíbrio, né? É muito mais fácil, e parece mais fácil, mas não é o melhor, tomar um remédio com um golinho de água e achar que tudo está resolvido. A medicação é extremamente importante, mas existem outras questões. A gente pode falar do tratamento multidisciplinar e o estilo de vida saudável vai entrar sempre. Quando a gente pensa em longevidade com saúde, existiu uma matéria, as pessoas que nasceram em 2015 poderiam viver 142 anos, ou mais ou menos próximo disso. Nós podemos viver muito mais. Tem um estudo que diz que nós poderíamos viver 5.000 anos. E eu acredito que podemos viver muito mais e com mais qualidade se nós atentarmos para o estilo de vida saudável, desacelerar, desestressar, as terapias holísticas, as terapias alternativas, a meditação, Ju, tem comprovação científica. Ela faz todo um processo biológico no nosso corpo e ajuda não só a nossa saúde mental, como a nossa saúde orgânica, física também. É buscar realmente a qualidade de vida tão, né, que todo mundo tanto quer, mas de uma forma ativa. Exatamente. Não somente ficar, né, falando. Atitude, né, atitude, Ju? Ter atitude, começar a agir. Obrigada, viu, Vanessa? Olha, bem que nós falamos, né, que seria pouco tempo a gente poder falar sobre um assunto que é tão amplo, né, que é tão importante. Mas retorna aqui para a gente poder conversar mais vezes, aí desvendar os mistérios da psiquiatria, da nossa saúde mental.